O segredo, pessoal, o segredo é gestão financeira. Sem uma gestão financeira, nenhuma empresa consegue decolar. Claro que tem outros setores, outras áreas que são importantes, mas sem uma gestão financeira não tem como a empresa decolar. É a base de tudo. A gestão é a base de tudo. E eu vou trazer uns exemplos que eu vejo muito comum de algumas empresas aqui para vocês. Olhem esse cenário aqui. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Olhem que bacana. Se eu não tenho uma gestão financeira, olha o que muitas vezes acontece. O azulzinho são receitas, tá? O vermelho são despesas. Quando eu não tenho uma gestão financeira adequada, no momento que, da mesma proporção que eu cresço as minhas receitas, as minhas despesas também sobem, na mesma proporção. Por quê? Porque eu estou desorganizado. Quando eu estou desorganizado financeiramente, qualquer coisa acontece. Conforme eu vou recebendo, eu vou tendo mais receitas, a gente acaba entrando naquela correria, eu vou gastando mais, eu vou contratando mais gente, ou seja, de forma desorganizada. E quando isso acontece, ela sobe na mesma proporção. Só que o que acontece como com todas as empresas? Às vezes acontece a famosa crise. Ou, deu uma baixa de vendas. Então conferem aqui, mais ou menos, eu estou pegando um exemplo hipotético, em março deu uma caída nas vendas, certo? E aí a gente começou a estabilizar as nossas despesas, só que as vendas continuou caindo. Só que como eu tinha um custo na minha empresa muito elevado, nesse ponto de março eu começo a ficar sem dinheiro em caixa. Porque eu cresci de uma forma desproporcional. Do jeito que eu cresci, as minhas despesas, subiram junto. E quando eu tenho uma leve queda na minha receita, eu já acabo ficando sem dinheiro, eu acabo entrando em banco, cheque especial, empréstimo, e a gente sabe que esse cenário é muito ruim. Eu canso de visitar empresas que já estão nesse estágio, e o que acontece muitas vezes? Já estão com o segundo ou terceiro empréstimo para pagar o primeiro. Porque não consegue mais dar a volta. Qual que é o segredo aqui? O segredo é, quando a gente tem uma gestão, a gente sabe exatamente aonde a gente está gastando o nosso dinheiro, que eu vou trazer alguns exemplos mais adiante, a gente controla as nossas despesas. Então, olhem o gráfico. Conforme a minha receita sobe, com certeza as despesas sempre sobem junto, mas se você tem organização, você consegue fazer ela subir de uma forma não na mesma proporção que receita. Aí, olhem só, pessoal, quando começa uma queda, por mais que eu tenha uma queda ou uma crise, a minha lucratividade, ouvem isso, a minha lucratividade ela fica menor, olha só, mas eu não fico no prejuízo, porque ainda o que entra de receita está maior do que eu tenho de despesa. Aí eu vou passar uma fase meia ruim, mas logo o mercado volta e eu volto a ter um spread, uma distância de lucro maior. Então é muito importante isso. Quando eu estou no cenário antigo, eu vou subir desproporcionalmente. Isso é muito comum. Por que eu digo que é muito comum? Porque já aconteceu comigo também, como todo mundo, Então, nos meus 4 a 5 anos de empresa, era desorganizado também. Porque a gente não dá bola para a gestão, a gente não dá bola para as finanças. Por quê? A gente quer vender. Vender. Só que o que acontece com essa mentalidade de venda? Tu vai vender, mas aí tu olha para tua conta bancária e o que acontece? Não tem dinheiro. E não tem dinheiro, e não sobra. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente começa a entrar bastante serviço, muitas vezes esse aumento de faturamento faz com que a gente pense que está dando certo o nosso negócio. A gente está crescendo. E aí o que acontece? A gente quer aumentar a estrutura, a gente quer contratar mais gente. Muitas vezes a gente diz, opa, eu acho que está na hora de eu trocar para uma sala maior, uma sala mais bonita, eu quero vou fazer uma reforma na minha sala. E aí o que acontece? Eu estou elevando os meus custos. E aí, o que acontece nesse exemplo aqui? Aí as minhas vendas começam a cair, como de todo mundo, que tem os períodos de alta e baixa, só que eu troquei de sala, contratei funcionário novo, fiz uma reforma, tenho prestações da reforma para pagar e aí minhas vendas caiu. Pum! Atravessou as duas linhas entre receita e despesa. Eu estou agora recebendo menos do que eu gasto. E não consigo me desfazer tão rápido, porque
troquei de sala, né? Eu tenho funcionários a mais, não é assim, eu vou chegar demitindo todo mundo. Então, existe uma dificuldade. Agora, quando você pega num cenário ao qual você controla isso, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente acha que as coisas estão dando certo, está vindo bastante venda, a gente acaba subindo as despesas. Mas se você tem controlado isso bonitinho, que eu vou mostrar mais à frente, a gente consegue ver, peraí, as minhas receitas subiram 30%, só que as minhas despesas também. Opa, por que isso aconteceu? Né? Então vocês conseguem controlar. Não pode ter a mesma proporção. Eu tenho que controlar isso aí. Aí quando eu começo a controlar isso e eu começo a tomar decisões de investimentos somente quando eu tenho certeza de que eu posso fazer isso, aí acontece esse cenário, que quando eu controlo, eu tenho esse espaço, olha o espaço de abril de lucratividade quanto teria. Tenta imaginar aqui em abril, que é esse exemplo, o quanto de lucratividade eu teria. Que aí, quando eu tenho, se eu seguro as minhas despesas bem apertadas e eu consigo ter um faturamento alto, receita alta, essa diferença é lucro, show de bola. E quando eu tenho uma baixa, essa baixa não atinge os meus custos. Então, mesmo assim, eu tenho lucro. É menor, mas pelo menos eu não preciso ir a banco, eu não preciso pegar empréstimo. Então, olha a vantagem que tem e a importância, né, que tem da gestão financeira.